Mano, hoje vamos mergulhar na história do futebol brasileiro e lembrar daqueles times que pareciam simplesmente imbatíveis. Times que marcaram época e deixaram sua marca para sempre na história do nosso futebol. Esses times não apenas conquistaram títulos, mas também definiram eras e influenciaram gerações de jogadores e treinadores. Vamos falar sobre esquadrões que dominaram tanto no Brasil quanto no cenário internacional, deixando um legado que é lembrado até hoje. E aí, será que o seu time do coração está nessa lista? Bora conferir agora os times mais imbatíveis do futebol brasileiro. Não tem como falar de times imbatíveis sem mencionar o Santos de Pelé. Na década de 60, o Santos dominou não só o futebol brasileiro, mas também o mundial. Com uma constelação de craques como Pelé, Coutinho, Pepe e Zito, o Santos venceu tudo o que podia. Bicampeonato da Libertadores e bicampeonato mundial, 1962 e 1963. Esse time parecia invencível, aplicando goleadas e encantando o mundo com um futebol ofensivo e técnico. O Santos dessa época era tão temido que em várias ocasiões, os adversários no Brasil e no exterior preferiam desistir de enfrentar o time, temendo goleadas históricas. A influência de Pelé foi tão grande que ele ajudou a popularizar o futebol em lugares como a África e a América do Norte. Avançando para os anos 80, encontramos o Flamengo de Zico. Esse time, que conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1981, é até hoje reverenciado como um dos maiores da história. Com jogadores como Zico, Júnior, Leandro e Andrade, o Flamengo jogava um futebol bonito, rápido e letal. Esse Flamengo conquistou também 3 brasileiros, 1980, 1982, 1983, e foi dominante no cenário nacional e internacional. O Flamengo dessa época também é lembrado pela épica vitória por 3-0 sobre o Liverpool na final do Mundial de Clubes em Tóquio, uma partida que até hoje é considerada uma das melhores atuações de um time brasileiro em uma competição internacional. O Maracanã, lotado em várias dessas conquistas, se tornou um verdadeiro caldeirão para os adversários. Agora vamos para os anos 90 com o São Paulo de Tele Santana. Esse time foi um marco na história do futebol brasileiro, vencendo 2 Libertadores e 2 Mundiais consecutivos, 1992 e 1993. Sob o comando de Tele, o São Paulo jogava com uma disciplina tática e um toque de bola refinado, combinando eficiência com estilo. Raí, Müller, Cafu e Cerezo eram alguns dos nomes que compunham esse verdadeiro esquadrão. Tele Santana, conhecido por seu perfeccionismo, conseguiu transformar o São Paulo em uma equipe quase invencível, e a vitória sobre o Barcelona de Johan Cruyff em 1992 é até hoje lembrada como um dos maiores feitos de um clube brasileiro. O São Paulo também revolucionou com sua preparação física e mental, servindo de modelo para clubes no Brasil e no exterior. Ainda nos anos 90, o Palmeiras montou um time histórico com o apoio da Parmalat. Entre 1993 e 1994, o Verdão conquistou tudo o que estava pela frente: Campeonato Brasileiro, Paulista e Torneio Rio-São Paulo. Jogadores como Edmundo, Rivaldo, Evair e Roberto Carlos faziam parte desse elenco estrelado, que jogavam um futebol ofensivo e de muita qualidade técnica. Esse Palmeiras foi uma verdadeira máquina de títulos e um dos times mais temidos da época. Além dos títulos, esse time também é lembrado pelas grandes partidas contra rivais como o Corinthians e o São Paulo, protagonizando confrontos históricos que ficaram na memória dos torcedores. A parceria com a Parmalat também foi um marco na história do futebol brasileiro, sendo um dos primeiros exemplos de clubes que conseguiram se estruturar com o apoio de grandes patrocinadores. Chegando aos anos 2000, o Cruzeiro de 2003 se destacou como um dos times mais dominantes do futebol brasileiro. Comandado por Vanderlei Luxemburgo e com Alex como maestro, o Cruzeiro conquistou a Tríplice Coroa, vencendo o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, com um futebol vistoso e ofensivo. Esse time ficou marcado pela superioridade em campo e pela capacidade de envolver os adversários com seu estilo de jogo. Esse time do Cruzeiro também quebrou recordes como o maior número de pontos em um Brasileirão na era dos pontos corridos, com 100 pontos, um feito impressionante que só seria superado mais de uma década depois. A liderança de Alex, considerado um dos maiores jogadores da história do clube, foi fundamental para que o Cruzeiro se consolidasse como o principal time do país naquele ano. Para fechar a lista, temos o Corinthians de Tite, que conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012, derrotando o poderoso Chelsea na final. Esse time era conhecido por sua solidez defensiva e por ser extremamente difícil de ser batido. Com jogadores como Cássio, Paulinho, Danilo e Guerreiro, o Corinthians marcou uma era e trouxe muita alegria à fiel torcida, consolidando-se como um dos times mais imbatíveis do futebol brasileiro. O Corinthians de Tite também é lembrado por sua campanha invicta na Libertadores, um feito raríssimo que colocou o time na história do torneio: a vitória sobre o Chelsea com um gol de Paulo
Guerreiro foi histórica não só por ser contra uma das potências do futebol europeu, mas também porque consolidou Tite como um dos maiores técnicos do futebol brasileiro. Esses foram alguns dos times que marcaram história e que em suas épocas pareciam invencíveis. E aí, o que você achou dessa lista? Algum time que você acha que deveria estar aqui? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o nosso futebol.